2020 e 2021 vão ficar marcados para sempre na história da humanidade. Os anos em que sociedades inteiras precisaram enfrentar a pandemia de Covid-19. Com a televisão, o cinema, o audiovisual não foi diferente. Produções foram suspensas, rotinas adaptadas para o trabalho remoto, gravações por videoconferência. E apesar das perdas de qualidade de imagem, a audiência da TV e das plataformas de streaming cresceu. Quais dessas mudanças vieram para ficar? Nós conversamos com a professora do Departamento de Cinema, Rádio e TV da USP, Esther Hamburger, e com o coordenador do curso de cinema da FAAP, Humberto Neiva. Eu agradeço a vocês dois pela presença no nosso programa e começo perguntando à professora Esther que mudanças você destacaria na televisão nesse período da pandemia? As imagens e sons, elas na pandemia revelaram toda a centralidade, né, da presença delas, quase que ubíqua na vida contemporânea, né? E levantando mais questões do que respostas, né? Vamos dizer assim. Então, nós vamos aqui especular sobre uma realidade que a gente ainda conhece pouco, porque eu acho que a gente está vivendo uma transição de um processo que, na verdade, começou há muito tempo. Começava a TV a cabo, né? Então começavam a se diversificar, a TV aberta deixava de ser o único canal de comunicação. Esse processo nos anos 2000 explodiu e durante a pandemia super explodiu, vamos dizer assim, que o streaming ganhou uma relevância que pode ser chamada de pós-TV, porque é pós-emissoras, né? Toda a lógica de uma emissora de televisão que está baseada na grade de programação, ela se transforma na medida em que as plataformas de streaming oferecem a possibilidade de cada um assistir o que quiser, na hora que quiser. E a multiplicidade de repertórios disponíveis extrapola os limites nacionais. Então, o que a gente viu acontecer durante a pandemia é, de um lado, a falência das formas de financiamento públicas, às quais a gente estava acostumado, principalmente no cinema, e a abertura de outros canais. Enfim, tem uma diversidade que vem junto de possibilidades e uma abertura de espaços, ao mesmo tempo que há uma instabilidade inerente no sistema, uma instabilidade profissional para os jovens que estão entrando agora, as condições de trabalho são bastante perversas, né? Há muita instabilidade, você vai vendendo seu projeto de porta em porta, de streaming em streaming, ao mesmo tempo em que o streaming abre a possibilidade do seu trabalho ir além do seu país para outros lugares. No caso específico do cinema e do streaming, né, houve a explosão das plataformas de streaming, mas as produções tiveram que parar não só no Brasil, como também no mundo. Eu queria que você falasse um pouco mais desse impacto para o cinema e como é que está essa retomada. No cinema, você sabe que o cinema se divide aí, num primeiro momento, em produção, distribuição e exibição. Então, a gente tem que pensar o cinema nessas condições, né, quando a gente pensa nesse impacto que a pandemia trouxe para o audiovisual e para o mundo inteiro, né, em todos os setores. Quer dizer, muitas produções pararam, quer dizer, todas pararam, porque não podia se filmar mesmo, e os exibidores tiveram que fechar os cinemas, então isso também foi muito grave. Os distribuidores, que são os donos de alguns filmes, eles conseguiram vender para a televisão esses filmes, então a gente pensando nessas questões, dividindo aí o cinema, né, nessas 3 etapas, houve esse impacto que foi absurdo. E ainda tem uma questão que é o seguinte, algumas coisas foram antecipadas, que seria esse crescimento do streaming. Em 2 anos a coisa deu uma virada
E aí, muitos filmes estrearam diretamente no streaming, coisas que estava ainda se discutindo, e antecipou todo um painel que estava ainda sendo pintado. E lembrando que o audiovisual, né, foi o que salvou, né, tanto o audiovisual quanto a ciência, foram o que salvaram as pessoas dentro de casa. Quer dizer, você via um filme, você via uma série, você via uma novela, você via alguma coisa ali que você ia para o stream, você assinava um, depois assinava outra. Então, esse crescimento, porque a pessoa está presa dentro de casa, isso também trouxe uma valorização para o audiovisual. Então, a gente está vindo de um impacto absurdo, inédito no mundo, né? Que assim, tanto como não parar novela de gravar é um fato inédito, fechar cinema é outro fato inédito. Então, são coisas que agora a gente tem que voltar. Como? A gente está cheio de perguntas. Respostas a gente vai conseguir através do que a gente for fazendo e a experiência que for surgindo pós-pandemia. Queria perguntar para a professora Esther sobre a recepção dessa linguagem de telas, porque o brasileiro está muito acostumado a uma televisão de grande qualidade de imagem, e o cinema nem se fala, né? Então, como é que foi essa recepção? A gente está acostumado à qualidade, a gente também tem um interesse, uma abertura para as novidades tecnológicas incríveis. Não é à toa que a gente está entre os mais no YouTube, nas diversas plataformas digitais. O Brasil tem uma posição de destaque. A televisão aberta era um sistema muito fechado, porque as emissoras produziam e exibiam. Quer dizer, o Humberto falou da cadeia do cinema, né? Se a gente pensar na televisão, ela concentrava, né, a produção e a distribuição. Então, a gente está vivendo um processo parecido com a explosão desse sistema verticalizado de produção do cinema. Então, é uma diversificação que abre muito espaço para jovens produtores. Então, isso que eu estou chamando de diversificação, eles trazem um repertório novo, né? Eles trazem práticas de produção diferentes. Então, eu acho que, do ponto de vista da recepção, você tem uma pulverização. Uma coisa que era centralizada em um formato de programa, agora é uma audiência dispersa, fragmentada em várias plataformas, que incluem a TV aberta, a TV a cabo, mas que vão muito além delas, para o streaming, que já está rapidamente aí suplantando, né, as formas. Embora eu acho que a TV aberta tenha uma resiliência aí que continua, e eu não acho que um meio não substitui o outro, né? Pelo menos desde a invenção do livro, a gente tem, os meios vão se sobrepondo como opções e vão criando uma diversidade maior de opções. Então, o cinema ficou parado um ano, agora é um desafio, ele vai voltar. Os filmes brasileiros, como é que eles vão conseguir espaço para competir com os blockbusters? Que espaço eles vão conseguir? Né? Quanto tempo eles vão conseguir ficar em cartaz? Mas algum tempo eles vão conseguir. E quanto tempo de gap entre a exibição no cinema e a exibição na TV, num dos canais de streaming, essa questão que o Humberto está colocando. São questões que estão aí abertas para serem definidas. E eu acho que o problema dessa diversidade, que eu acho que ela traz uma riqueza de repertórios grande, mas ao mesmo tempo ela desafia, se a gente for pensar quais são as condições de trabalho de toda a cadeia do audiovisual, os técnicos, os atores, os roteiristas, os diretores, eles precisam de estruturas que deem uma certa qualidade de vida, vamos dizer, para o seu nível.
né? Se não é, a gente está vivendo um mundo muito paradoxal, que tá diminuindo o trabalho formal, né? A carteira de trabalho e tudo, mas aumentam as despesas. Em vez dos trabalhadores ser assalariado, agora são as empresas que são assalariadas, né? Cada streaming quer que você pague por mês, eles querem o pagamento seguro, que o trabalhador não tem mais. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse lado também, da cadeia do audiovisual, que são as pessoas, os artistas, os profissionais, os técnicos envolvidos, que tipo de segurança, né, que eles têm, de aposentadoria, de seguro-saúde, enfim, de regras, de trabalhistas. Humberto, essa linguagem de telas, né, de celular, videoconferência, que já existia antes, mas foi bastante intensificada nesse período, ela veio para ficar, aí falando de um modo geral, na produção audiovisual, não só na televisão, porque há séries documentais também que estão usando essa linguagem, né? Esse hibridismo, vamos dizer assim, ele vai continuar, porque isso já acontecia um pouco quando vieram as séries que tinham uma linguagem mais cinematográfica, eram menos capítulos, né? Eu acho que a gente estava caminhando e vai caminhar sempre para essa diversidade de temas e de gêneros, enfim, de tudo. Então, eu acho que essa questão de tanto o streaming misturando com cinema, porque quando você vai fazer uma produção cinematográfica, você pode utilizar, você tem uma gama de possibilidades absurda. Você pode fazer um filme em celular e misturar celular com digital e fazer um filme numa câmera mais tradicional e misturar essa linguagem. Então, as linguagens vão ser mais híbridas, né? Mas elas não vão, os documentários já não são mais documentários tradicionais, os documentários têm uma certa ficção que mistura um certo com encenação, então são questões que estão, isso aí é um hibridismo que é rico para o audiovisual. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses elementos que a gente tem para fazer, não é competir entre eles, e sim fazer uma simbiose em que vá trazer muito mais discussão, reflexão sobre aquela obra. Então, eu acho que dá para se fazer, sim, essa linha, né? Esse laço entre todos os gêneros aí e tal, para que a gente possa ter mais opções e ter também mais diversidade. Então, eu não vou ficar preso apenas ao streaming, eu posso fazer, por isso tem toda uma cadeia de você passar por todas as plataformas, né? Então, você pode, assim, claro, você pode pular, tem filmes que são só para streaming, e tudo bem, ótimo. Tem filme que é feito para cinema, ótimo também, nenhum problema. Tem aquele que pode transitar nos dois, que bom. Então, acho que não é competir entre as plataformas, não e sim estudar um mecanismo em que essas se completem. Proporciona ao produtor mais diversidade no trabalho dele, porque ele pode, eu vou fazer um filme eu estou fazendo agora uma produção que eu estou pensando em TV. Ok, vamos lá, vamos fazer para TV. E não o que às vezes eu sempre falava com as pessoas que vinham falar comigo, diretores, com aquele filme brasileiro, pequeno, Alberto, eu queria exibir no cinema e tal. Eu falo, olha, esse é um filme, e é difícil falar isso para um diretor, falar assim, esse é um filme para TV, ele não é para cinema. E não é um desmérito isso, entendeu? Não é um desmérito. É que ele tem uma linguagem que é muito, muito eficaz para a TV. Não vai ser tão eficaz para o cinema. Então, eu acho que essa junção vai ser muito rica. E a gente já estava fazendo timidamente lá atrás, a pandemia veio, isso né, como eu estava falando antes, ela cresceu, e agora é saber, o que é bom e o que é bom e ruim é meio difícil falar isso, mas o que é interessante para esse tipo de trabalho que eu estou fazendo. Será que é bom fazer? Se não houver uma organização dessa cadeia, as pessoas dificilmente vão voltar para salas de cinema a níveis anteriores à pandemia, porque aí o lançamento seria no streaming. Eu acho que não. Eu acho que o cinema ele tem um ritual, porque a gente achava que o cinema ia morrer quando veio a televisão. A gente achava que o cinema ia morrer quando veio o DVD. A gente sempre acha que o cinema vai morrer. Eu acho que
não morre, porque tem um hábito, tem um mecanismo. O cinema, você tem uma experiência que é única, que é com outras pessoas, entre uma sala escura, você ri, você chora, você se transporta em 2 horas. Em casa, você tem interferências muito fortes. Tem o filho, tem o cachorro, tem o interfone que toca com a comida que você pediu. Então, tem um monte de interferências e, assim, eu não acredito, a Esther também tem certeza disso, que o cinema morre. Ele não morre, ele se transforma, ele modifica, ele pode... Pode falar. Desculpa, eu acho que no Brasil a gente tem também um déficit de cinema, porque... Vamos dizer que, para mal comparar com o cinema americano é um pouco que a TV nossa. O cinema americano tinha... toda cidade tem um cinema, pelo menos um nos Estados Unidos. E aqui não. Então, aqui, poucas cidades têm cinema. E dentro das cidades que têm cinema, os cinemas também estão concentrados nos bairros de classe média alta. Então, existe um déficit da experiência do cinema, ele tem um valor simbólico e por isso ele tem ainda um crescimento a fazer. Não que as coisas se deem em etapas, porque não se dão. A gente, enfim, no Brasil veio a televisão, o cinema foi muito popular no Brasil também. E há fases em que o cinema brasileiro chegou a ocupar pelo menos 30% de tela, né? O que não acontece hoje, mas o potencial existe. Tanto existe que os streamings estão valorizando a produção nacional. Mas pegando esse gancho, desculpa, Esther, rapidinho, pegando esse gancho que você está falando, assim, a produção dos streamings estão de uma qualidade técnica que eles estão querendo ir para o cinema. Eles não querem só ficar na tela pequena, eles querem ir para lá também, porque eles sabem que existe todo um ritual ali que até traz mais, vamos dizer, status para aquele filme quando ele chega na tela grande. Então, assim, antes da pandemia, o crescimento de salas de cinema no Brasil estava crescendo. Sim. Mesmo com o streaming ali buzinando no nosso ouvido. Sim. Então, o que acontece? Com aquilo que a Esther falou, a gente concentra no sul-sudeste o número de cinemas no Brasil. Então, tem todo um entorno, né, nas outras regiões que estão ávidas para ter um cinema lá. Então, claro, tem que estudar uma maneira, cinemas mais baratos, que já começavam também a já surgir quando veio a pandemia. Então, assim, na fala da Esther e na minha fala, tem uma questão que o cinema não morre, sabe? Ele vai se adaptando, porque a gente começa a exibir ópera em cinema, jogo em cinema, a gente exibe, e as pessoas querem ver no cinema, jogos de games no cinema. Então, assim, você diversifica a tela, mas ela não deixa de exibir aquele filme que todo mundo quer se emocionar na tela grande. Agora, ao contrário das salas de cinema que estavam crescendo antes da pandemia, a televisão vinha num processo de perda de audiência para o streaming de vídeo. Mas agora, na pandemia, os dois cresceram, né? O streaming muito mais, 320%. A televisão cresceu um tempo de 37 minutos maior, né? A média diária que o brasileiro vê TV em relação a 2019. A senhora já falou, professora Esther, que a TV não vai morrer. Mas diante desse cenário aí de competição entre a televisão e o streaming, e principalmente a TV paga, né, que já tem um número menor de assinantes do que o streaming, como fica a televisão? Ela vai ter que se reinventar? Qual é o papel da televisão pós-pandemia? Eu acho que como o cinema não vai morrer, a televisão também não vai morrer, ela se transforma, né? A TV a cabo no Brasil estava até 2015, 2016, ela estava crescendo muito depois de uma adequação na legislação que tornou a TV a cabo acessível, né, para um público mais amplo, porque ela era uma coisa muito restrita a quem tinha recursos para pagar uns preços altíssimos. Agora ela recuou de novo. Então, a TV a cabo, eu não sei se ela vai chegar
Não sei, eu acho ela nunca deixou de ser, nunca se tornou uma coisa realmente viável, né? Um modelo, não sei o que vai acontecer com ela. A TV aberta, eu acho que ela se reinventa, ela já mudou de papel, né? Porque é isso que eu estava dizendo, ela durante cerca de 20 anos no Brasil, ela foi o lugar onde o Brasil assim, como se fosse uma arena em torno da qual se discutia, se polemizava, era um repertório comum que a TV aberta fornecia, né? Um repertório audiovisual, que é uma vantagem num país em que o analfabetismo funcional ainda existe. Ela dava um repertório comum às pessoas dos mais diferentes perfis que discutiam em torno daquele repertório. Hoje a gente não tem isso, o que eu acho que é um desafio para entender o que sobra, o que é um país quando você não tem esse tipo de encontro imaginado, né? O Benedict Anderson é um teórico que pensou as comunidades imaginadas, as comunidades nacionais, o surgimento do Estado Nacional em relação ao surgimento das imprensas nacionais, em línguas nacionais, né? É muito interessante isso, porque essas dimensões da imaginação, elas fazem parte da vida, elas não são uma coisa menos importante, nem menos existente, porque elas são imaginadas. A nossa imaginação é muito importante, é central, e o audiovisual, de alguma forma, capta e expressa essa imaginação. Então, no Brasil, a televisão foi muito importante para gerar e sempre atualizar, reinterpretar essa comunidade nacional imaginada. Agora, no streaming, o streaming não tem fronteiras, né? Ele atua no mundo, então ainda a gente conhece pouco da geografia dele, porque a gente sabe que há países mais e menos abertos à penetração do streaming. Acho que a China, por exemplo, não deve ser qualquer streaming que entra lá, não sei como que é. Mas, de qualquer jeito, essas fronteiras imaginadas estão se redefinindo, né? E a televisão faz parte disso e o streaming também. Então, a televisão já vinha mudando. Então, você vê que mesmo a Avenida Brasil, que é a última novela que eu me lembro, que teve essa capacidade de galvanizar o país, como o próprio título da novela já sugere, a vinheta de abertura não era verde e amarela e não se referia ao Brasil. Tem toda um imaginário transnacional que está surgindo ali, que é meio luso-africano e luso-latino-americano, que surge na vinheta daquela novela. Então, já vinha vindo, agora ainda é mais radical. E o streaming, ele abre, por exemplo, existe o caso do Condzilla, né, que é um super canal do YouTube, sediado na periferia de São Paulo, e que está na segunda temporada de uma série na Netflix, sem nunca ter passado pelas formas de financiamento usuais no Brasil, que financiaram o cinema, né? Então, aí é um exemplo, como outros que existem, de como as plataformas de streaming abrem novos espaços, né? Para novos cenários, novas linguagens e novos profissionais que estão criando. Negócios. Bom, o tema é vasto, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês dois no nosso programa. E esse foi mais um episódio do TV Senado 25 anos. Nesta série, nós tratamos de temas relacionados à comunicação, como fake news, liberdade de imprensa, comunicação pública e regulação. Para assistir outros programas, acesse o nosso site. O endereço é senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.